Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de descoberta e expansão mental. Hoje, eu quero convidar vocês a viajarem comigo para o vibrante e competitivo cenário econômico da Coreia do Sul. Imaginem por um momento que estamos entrando na sala VIP de um grande banco em Seul. Quem vocês esperam encontrar lá? Provavelmente, a imagem que vem à mente é a de um senhor de cabelos grisalhos, talvez na casa dos 60 ou 70 anos, que passou décadas construindo seu império industrial, certo? Mas e se eu lhes dissesse que, ao abrir essa porta, você se depara com alguém de 30 e poucos anos, vestindo jeans e uma camisa casual, mas que possui um patrimônio líquido que a maioria das pessoas não consegue acumular em 3 vidas? É exatamente sobre esse fenômeno que vamos conversar hoje. Vamos mergulhar nas páginas fascinantes de uma obra reveladora de Park Yong-seo, que dedicou anos estudando essa nova classe de riqueza: os jovens milionários coreanos. O que eles sabem que nós não sabemos? Será sorte? Será herança? A resposta, surpreendentemente, é não. É estratégia. E é uma estratégia que, se dissecada corretamente, pode ser aplicada em qualquer lugar do mundo. Vamos começar desmistificando a base de tudo. Existe uma crença popular de que para ficar rico, você precisa criar o próximo Facebook ou ser um gênio da tecnologia. Mas, ao analisar os perfis desses 681 super ricos jovens que o autor entrevistou, descobrimos algo muito mais acessível, ao mesmo tempo muito mais difícil de executar: a disciplina da acumulação precoce. A grande maioria desses jovens milionários não começou com milhões. Eles começaram com salários normais. A diferença crucial reside na forma como eles tratam o tempo. Para eles, o tempo não é apenas algo que passa, é a ferramenta de alavancagem mais poderosa que existe. Eles entendem visceralmente o conceito de juros compostos e o valor do dinheiro no tempo. Há uma história fascinante no livro sobre 2 indivíduos, vamos chamá-los de A e B. O indivíduo A começa a investir uma quantia modesta aos 20 anos e para aos 30. O indivíduo B começa aos 30 e investe a mesma quantia até os 60. Adivinhem quem termina com mais dinheiro? O indivíduo A, que começou mais cedo, mesmo tendo parado de aportar capital décadas antes. Isso nos leva a um ponto fundamental da mentalidade desses jovens coreanos: a acumulação é a defesa, e o investimento é o ataque. Eles jogam os 2 jogos simultaneamente. Enquanto a maioria das pessoas na casa dos 20 anos está preocupada em gastar seu salário com um carro do ano, roupas de grife ou viagens para impressionar os amigos, esses futuros milionários estão vivendo muito abaixo de suas possibilidades. Mas não se enganem, eles não estão apenas economizando por economizar. Eles estão acumulando munição. Eles chamam isso de seed money, o dinheiro semente. Eles sabem que sem um capital inicial robusto, nenhuma oportunidade de investimento, por melhor que seja, poderá ser aproveitada. E aqui entramos num conceito que pode chocar muitos de vocês: a relação deles com a dívida. Na cultura ocidental tradicional, e em muitas famílias conservadoras, aprendemos que dívida é ruim. Aprendemos a ter medo do banco. Os jovens milionários coreanos, no entanto, olham para a dívida de uma forma completamente diferente. Para eles, a dívida é uma ferramenta, é um ativo, desde que seja usada para adquirir algo que se valorize. Imagine a seguinte situação: você quer comprar um imóvel. A mentalidade tradicional diz para você economizar até ter o valor total e comprar à vista, para não pagar juros ao banco. O jovem milionário coreano diz: isso é loucura. Ele argumenta que, enquanto você passa 20 anos economizando, o preço do imóvel subiu. A inflação corroeu seu dinheiro e você perdeu a oportunidade de valorização. Eles utilizam o que chamamos de alavancagem. Eles tomam dinheiro emprestado para comprar ativos, sejam imóveis ou ações, confiando que a taxa de retorno do investimento será superior à taxa de juros do empréstimo. É uma jogada de risco? Sim. Mas é um risco calculado. Eles não se endividam para comprar passivos, para comprar carros de luxo que depreciam assim que saem da concessionária. Eles se endividam para comprar galinhas que põem ovos de ouro.
Há uma frase muito impactante que circula nesse meio: não se pode ficar rico pensando apenas em pagar dívidas. Se você foca toda a sua energia em eliminar dívidas, você está jogando na defesa. Você está, na melhor das hipóteses, chegando ao zero. Para chegar ao milhão, você precisa jogar no ataque. E o ataque exige capital, muitas vezes, capital de terceiros. Agora, falando em ataque, onde esses jovens estão colocando esse dinheiro? A Coreia do Sul tem uma relação de amor profunda com o mercado imobiliário, e isso não mudou com a nova geração. No entanto, a abordagem mudou. Os mais velhos compravam terras e esperavam décadas. Os jovens são mais dinâmicos. Eles estudam os planos de urbanização do governo como se fossem mapas do tesouro. Uma estratégia muito comum e extremamente inteligente que eles usam é a do leilão. Participar de leilões de imóveis requer estudo, coragem e sangue frio. É descrito quase como um jogo de xadrez ou uma guerra psicológica. Muitos desses jovens milionários fizeram suas primeiras grandes fortunas comprando imóveis em leilões judiciais por preços muito abaixo do mercado. Resolvendo os problemas jurídicos ou de ocupação desses imóveis, o que exige conhecimento da lei, e depois vendendo-os com margens de lucro absurdas. Eles tratam o investimento imobiliário não como uma compra passiva, mas como um negócio ativo. Eles não compram apenas uma casa para morar. Aliás, muitos deles vivem de aluguel enquanto possuem vários imóveis alugados para outros. Por que fariam isso? Porque entendem que morar na sua própria casa é, financeiramente falando, um consumo, não um investimento que gera fluxo de caixa. Eles preferem usar o capital para comprar um imóvel em uma área em desenvolvimento, onde o potencial de valorização é de 20% ou 30% ao ano, do que imobilizar esse dinheiro na casa onde dormem. É a filosofia de comprar a casa de amanhã hoje. Eles antecipam as tendências de migração urbana e compram onde a cidade vai crescer, não onde ela já está estabelecida e cara. Mas não é só de tijolos que se constrói essa riqueza. O mercado de ações é outro campo de batalha essencial. E aqui, a abordagem deles é fascinante porque mistura a ousadia com uma espécie de um bom senso agressivo. Eles não tentam adivinhar oscilações diárias do mercado. Eles seguem a filosofia de grandes investidores como Warren Buffett, mas com uma adaptação local. Eles investem no que veem e no que entendem. Se eles veem que todo mundo na rua está usando um determinado tipo de telefone, ou comendo em uma certa rede de fast food, ou usando um cosmético específico, eles vão lá e compram ações dessas empresas. Eles chamam isso de um investimento baseado no senso comum. Mas não se enganem pela simplicidade. Por trás desse senso comum, existe uma análise rigorosa dos relatórios financeiros. Eles leem balanços como quem lê jornal esportivo. Uma característica marcante desses investidores de ações é a paciência para a volatilidade. Eles não entram em pânico quando o mercado cai 10% ou 20%. Pelo contrário, eles veem isso como uma liquidação. Enquanto o investidor amador vende no fundo por medo, o jovem milionário coreano está comprando, usando aquela reserva de caixa que ele acumulou disciplinadamente. Eles entendem que o mercado é cíclico e que, a longo prazo, as empresas sólidas sempre se recuperam. E falando em ciclos e mercados, há um aspecto que distingue verdadeiramente esta geração da anterior, a visão global. Os milionários tradicionais da Coreia fizeram fortuna na reconstrução do país pós-guerra. A nova geração sabe que o mercado interno coreano está saturado e o crescimento é lento. Então, para onde eles olham? Para fora. Eles são cidadãos globais. O livro destaca muito o foco na China e nos países do BRICS. Eles viram a China não apenas como uma fábrica, mas como um mercado consumidor gigantesco e um terreno fértil para valorização imobiliária e bolsista. Muitos desses jovens aprenderam chinês, viajaram para Xangai ou Pequim, não para fazer turismo, mas para entender a dinâmica local. Eles compraram apartamentos na China quando ninguém queria, apostando na urbanização massiva que estava por vir. Eles investiram em ações de empresas chinesas listadas em Hong Kong. Eles também operam no mercado de câmbio, o Forex, mas não como apostadores.
Eles usam as flutuações das moedas para proteger seus patrimônios ou para ganhar com as tendências macroeconômicas, como a desvalorização do dólar ao longo das décadas. Eles entendem que ter todo o seu patrimônio em uma única moeda, mesmo que seja a moeda do seu país, é um risco que não vale a pena correr. A diversificação geográfica é, para eles, a melhor forma de seguro. Agora, você deve estar se perguntando: como eles sabem de tudo isso? Como eles conseguem prever essas tendências? Isso nos leva a um dos pilares mais importantes do sucesso deles: o conhecimento e a informação. Esses jovens são estudantes vorazes. Eles não pararam de estudar quando receberam o diploma da universidade. Pelo contrário, foi aí que o verdadeiro estudo começou. Eles devoram livros sobre economia, biografia de grandes líderes, história e psicologia. Eles sabem que, nos investimentos, 80% do sucesso vem do conhecimento e da psicologia, e apenas 20% da técnica. Eles se tornam especialistas em áreas que a maioria das pessoas acha chatas, como a legislação tributária. Sim, impostos. Eles sabem que o imposto é o maior sócio e o maior custo de qualquer investidor. Enquanto a pessoa comum apenas paga o que lhe é cobrado, o jovem milionário estuda a lei para encontrar formas legais de pagar menos, de diferir pagamentos, de usar incentivos fiscais. Eles entendem que economizar 10% em impostos é o mesmo que ganhar 10% de rendimento, mas com risco zero. Eles tratam a gestão fiscal com a mesma seriedade que tratam a escolha de uma ação. Além disso, eles constroem redes de informação. Eles não confiam apenas no que sai no jornal, porque sabem que quando a notícia chega na manchete, a oportunidade já passou. Eles buscam a informação na fonte. Eles frequentam seminários, participam de clubes de investimento, conversam com especialistas. Eles valorizam o networking não apenas para socializar, mas como uma ferramenta de inteligência de mercado. Eles sabem que uma dica certa, vinda de uma fonte confiável sobre uma mudança no zoneamento urbano ou uma fusão de empresas, pode valer milhões. Mas não pensem que são robôs focados apenas em dinheiro. O livro traz uma perspectiva muito humana sobre o equilíbrio. Muitos desses jovens milionários enfatizam a importância da saúde e da família. Eles veem a riqueza não como um fim em si mesmo, mas como um meio para ter liberdade. Eles sabem que de nada adianta ter bilhões de wons no banco se o corpo falhar aos 50 anos ou se não tiverem com quem compartilhar a vida. Há um conselho recorrente sobre o casamento: escolha um parceiro que compartilhe da sua visão. Não se trata apenas de amor romântico, mas de uma parceria de vida. Um cônjuge que gasta descontroladamente pode afundar o melhor investidor. Por outro lado, um parceiro que apoia, que entende sacrifícios temporários necessários para a construção de riqueza, é um multiplicador de sucesso. A estabilidade emocional em casa é vista como um ativo intangível fundamental para ter a clareza mental necessária para tomar grandes decisões de investimento. E, curiosamente, eles falam sobre a preparação para a velhice, desde os 20 anos. Isso parece paradoxal para alguém tão jovem, mas é essa visão de longo prazo que os define. Eles sabem que a previdência social não será suficiente. Eles projetam suas vidas para 40, 50 anos no futuro. Eles usam a regra dos 72, uma fórmula matemática simples para saber quanto tempo leva para dobrar o capital com uma determinada taxa de juros, para planejar suas metas. Eles não deixam o futuro ao acaso. À medida que envelhecem, a estratégia muda. Aos 20 e 30 anos, eles são agressivos, correm riscos, buscam crescimento exponencial. Aos 40, começam a consolidar, a proteger o patrimônio, a diversificar ainda mais. Aos 50, o foco é a preservação de capital e a geração de renda passiva segura. Eles adaptam seu perfil de risco à sua fase de vida, algo que muitos investidores falham em fazer, arriscando tudo quando já não tem tempo para recuperar. Outro ponto que merece destaque é a resiliência. O caminho para o primeiro milhão raramente é uma linha reta. Muitos desses jovens quebraram a cara. Perderam dinheiro na bolsa, fizeram maus negócios imobiliários. Mas a diferença é que eles não desistiram.
Eles encararam o fracasso como uma mensalidade paga, universidade da vida real. Eles analisaram onde erraram, aprenderam a lição e voltaram mais fortes. Eles têm uma mentalidade de crescimento, não uma mentalidade fixa. Eles acreditam que sua capacidade financeira é maleável e pode ser expandida com esforço e inteligência. Eles também são mestres em navegar na burocracia e nas mudanças governamentais. Na Coreia, como em muitos lugares, as regras do jogo mudam. O governo lança medidas para conter a especulação imobiliária, muda as taxas de juros, altera as leis de câmbio. Enquanto a maioria reclama e recua, esses jovens milionários analisam as novas regras e encontram as brechas, as exceções. As novas oportunidades que surgem a partir das restrições. Eles entendem que o governo é a mão invisível, ou às vezes bem visível, que move o mercado, e em vez de lutar contra a maré, eles aprendem a surfar nela. Para encerrar nossa análise, vamos sintetizar o que realmente separa esses jovens milionários da multidão. Não é apenas o dinheiro. É a atitude. É a curiosidade insaciável. É a coragem de agir quando outros hesitam. É a disciplina de viver com menos hoje para ter muito mais amanhã. Eles nos ensinam que a riqueza não é um evento, é um processo. Um processo que envolve estudo contínuo, controle emocional, visão estratégica e, acima de tudo, ação. Eles não ficaram ricos lendo livros sobre como ficar rico, eles ficaram ricos aplicando o que leram. Então, qual é a lição que fica para nós? Talvez não possamos replicar exatamente o mercado imobiliário de Seul ou a bolsa de valores de Xangai onde vivemos. Mas os princípios são universais. Primeiro, comece agora. O tempo é seu maior ativo. Segundo, estude. Entenda onde você está colocando seu dinheiro. Não invista no escuro. Terceiro, use a dívida com sabedoria. Alavanque seu crescimento, não seu consumo. Quarto, pense globalmente. Não limite suas oportunidades às fronteiras do seu bairro ou país. E quinto, cuide da sua base. Sua saúde, sua família e sua mente são os alicerces que sustentam qualquer império financeiro. A história desses jovens milionários coreanos é uma prova de que, mesmo em economias maduras e competitivas, há sempre espaço para quem está disposto a pensar diferente e trabalhar com inteligência. A porta da sala VIP está aberta, mas para entrar, você precisa ter a chave certa. E essa chave, meus amigos, é o conhecimento aplicado. Espero que este episódio tenha acendido uma chama em vocês. Que tenha provocado questionamentos sobre como vocês gerenciam seus próprios recursos e encaram o futuro. A riqueza está ao alcance, mas ela exige que você se levante e vá buscá-la com as ferramentas certas. Muito obrigado por nos acompanharem nesta análise profunda. Continuem estudando, continuem investindo e, principalmente, continuem acreditando no seu potencial de crescimento. Até o próximo episódio, onde continuaremos a desvendar os segredos das mentes mais brilhantes do mundo. Um grande abraço e sucesso a todos!